Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bruna por aí. E hoje vocês vão se surpreender com as belíssimas paisagens do deserto do Atacama e Bolívia. São lugares surreais que mais parecem pinturas de quadros. Então embarque comigo agora na minha maior aventura de todas. Partiu conhecer o Atacama! O deserto do Atacama está localizado no Chile e é considerado o deserto mais seco do mundo. Mas ao contrário do que muita gente pensa, ele tem paisagens que vão muito além das tradicionais dunas de areia e reserva cenários surpreendentes. Lagos a 4.000 metros de altitude, formações rochosas esculpidas pelo vento, vida selvagem, superfícies que se assemelham com a lua, lagos em que não se afunda, curiosos vilarejos, sítios arqueológicos, deserto de sal e um céu. Um céu de tirar o fôlego, seja de dia, quando um azul intenso toma conta, seja de noite, quando milhares de estrelas protagonizam o espetáculo. O principal ponto para explorar o deserto é São Pedro de Atacama, um vilarejo no norte do Chile que fica a 100 quilômetros de Calama, onde está o aeroporto mais próximo. São Pedro é um local pacato e muito rústico. Suas ruas são de terra. A iluminação noturna é mínima e as construções são todas de um tijolo de terra da região. Na principal rua do vilarejo, a Rua Caracoles, você encontra inúmeras agências que oferecem passeios para todos os pontos turísticos da região. Uma dica é deixar para reservar chegando lá, pois assim consegue chorar nos preços e cotar entre as agências. Conseguimos por preços bem menores dos que cotamos pela internet antes da nossa ida. Hospedagem por lá é o que não falta, desde hostels até sofisticados hotéis. Outra dica é trocar dinheiro em Santiago do Chile. Todos os voos do Brasil para Calama têm escala em Santiago do Chile. Então, troque o seu dinheiro por lá, pois no deserto é bem mais caro. Vamos aos principais passeios do Atacama, que eu considero imperdíveis. Laguna César, que pela quantidade de sal na sua água impede que afundemos. É uma sensação bem diferente. Você passaria horas brincando com a situação de flutuação se não fosse a temperatura da água, que é congelante. Além que tem como vista do fundo o vulcão Licancabur. Geyser El Tátil. É um passeio lindo, mas exige atenção por estar situada em altitude elevada. Lá você vê o sol nascer no campo geotérmico, que são nascentes termais que entram em erupção periodicamente, lançando uma coluna de água quente e vapor de água. Vá bem agasalhado. As temperaturas por lá, antes de amanhecer, são negativas. Nós pegamos menos 9 graus. Termas de Puritama. É o passeio mais relaxante do Atacama. É um oásis com cachoeiras e águas termais transparentes. A temperatura da água é surpreendente, muito quentinha. Vale de la Luna. É o passeio mais clássico do Atacama e tem esse nome por supostamente se parecer com a lua. É lindo demais. O pôr do sol é muito famoso por lá. Vale de la Morte. Fica pertinho de São Pedro e é possível alugar uma bicicleta e ir conhecê-lo pedalando, igual fizemos. Vulcão Lascar tem 5.600 metros de altitude e é considerado o mais ativo no norte do Chile. Lá é possível subir até seu cume. Confesso que foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida, mas também a mais gratificante. A paisagem lá do alto é surreal e a sensação de ouvir seus barulhos, sentir seu cheiro é indescritível. Recomendo que tentem. Lagunas altiplânicas são as queridinhas dos viajantes, com paisagens de tirar o fôlego. Piedras Rojas é outro passeio imperdível que todos ficam completamente apaixonados. Salar de Tara é o passeio mais longo, de dia inteiro, e te leva para um cenário surreal. Visitar o deserto é um programa para o ano todo. A estimativa é que São Pedro tenha cerca de 300 dias de sol por ano. A diferença é que no inverno, de junho a agosto, os picos têm neve e as temperaturas variam entre 1 e 20 graus. E no verão, oscilam
entre 5 e 25 graus, podendo passar os 40 graus em dias extremos. Como é comum do deserto, prepare-se para temperaturas altas durante o dia e frias à noite. Precisa estar com as roupas preparadas nas malas. O deserto do Atacama fica bem próximo do Salar de Uyuni, na Bolívia, que é o maior deserto de sal do mundo. Trata-se do legado de um lago pré-histórico que secou, deixando uma paisagem desértica de quase 11 mil quilômetros quadrados, com sal branco, formações rochosas e ilhas repletas de cactos. E é possível conhecer esse lugar saindo do Atacama, porém, só é permitida a entrada na Bolívia com um passeio fechado em agência. Esse passeio é em um 4x4 com 6 pessoas e você passa 4 dias viajando nesse carro, percorrendo paisagens impactantes e dormindo em refúgios no meio do nada. Alguns sem energia elétrica, sem banho quente e com pouquíssimas mordomias. Internet pode esquecer, mas foi a experiência mais incrível que eu já vivi. O motorista do 4x4 é também guia e cozinheiro, e o nosso tornou-se também um grande amigo que nos livrou de um super perrengue. Valeu, Isidro! Na última noite, você dorme em um hotel feito todo de sal, muito legal. E depois, ao madrugar, você vê o sol nascer de uma ilha no meio da imensidão do salar. É um passeio que super recomendo. Só as paisagens pelo caminho já valem demais. O Salar de Uyuni pode ser visitado em qualquer época do ano. Eu indico evitar janeiro, pois as chuvas podem prejudicar a viagem. E se você deseja ver o salar espelhado, fevereiro e março são os meses mais indicados se você der sorte. Tivemos muitos perrengues durante a viagem. Cheguei passando mal com meu saco para vômito lotado. A subida do vulcão foi um perrengão. O Paulo Henrique quase ficou cego ao dar um mergulho na Laguna César, mesmo com o guia avisando que não podia. Depois ainda desobedeceu mais uma vez no geyser tátil ao sair correndo e passou mal devido à altitude. Fomos parados pela polícia no Termas de Puritama e o nosso motorista estava com a habilitação vencida, então foi obrigado a deixar a van e acabamos de chegar com a polícia dirigindo. Na travessia do Chile para a Bolívia, nosso 4x4 estragou inúmeras vezes na ida, nos deixando na mão, e para voltar, nós atrasamos um tempão, pois nosso motorista levou para arrumar na oficina e, por fim, a agência não tinha deixado combinada a nossa volta com outro motorista, porque normalmente um vai e o outro volta. Então, o Isidro ficou com dó e resolveu nos levar de volta por conta própria. Mas mesmo com tudo isso, foi uma viagem inesquecível, onde eu vi as paisagens mais incríveis da minha vida que nunca imaginei ver e vivi as experiências mais doidas. Então, ative o espírito aventureiro e prepare o coração para emoções fortes. As belezas desse lugar são surpreendentes e sem esforço algum irão conquistar você. Eu não disse que as paisagens eram de tirar o fôlego? Tenho certeza que eu despertei o desejo de muitos de vocês em se aventurar por lá. O Pedro Dini e a Isabela Elias também foram conhecer esse destino e eles vão nos contar como foi a experiência e se tiveram perrengues por lá. Confiram! Oi gente, eu sou a Isabela. E eu sou o Pedro. E nós viemos aqui contar um pouquinho da nossa experiência na viagem que fizemos para o deserto do Atacama. Nós sempre tivemos o sonho de conhecer o deserto do Atacama. Em janeiro de 2020, nós achamos uma passagem super em conta, através de um Instagram que a gente segue de viagens. Então, a partir daí, a gente começou a planejar a nossa viagem, que foi feita em março de 2020. Então, a gente teve um mês e pouquinho para planejar tudo, inclusive comprar as roupas de frio que a gente não tinha, e decidir os passeios e tudo mais que a gente ia fazer por lá. E nesse planejamento eu acabei descobrindo uma empresa que aluga uma espécie de motorhome, né? E esses carros, assim, eles são
são legais que eles davam maior autonomia pra gente. A gente não dependia de fechar passeio com guia nem nada do tipo. E a gente economizava tanto no passeio, que faria com os guias, quanto na hospedagem, que a gente dormia no carro. Então, assim, ao invés de dormir na cidade, a gente sempre dormia no deserto. Cada dia a gente escolhia um lugar para ficar e, assim, por mais que pareça que dá muito medo, né? A Isabela ficou um pouco medrosa em alguns lugares, mas, assim, é muito tranquilo, a sensação de segurança lá é muito boa, né? Não tem perigo algum, ainda mais por ser no deserto, é difícil chegar alguém, né? Sem você estar vendo, alguma coisa assim. Então, assim, foi uma experiência muito legal e valorizou muito a nossa viagem por conta de ter alugado essa van. O maior perrengue do carro alugado é o fato da gente não ter chuveiro nem banheiro. Então a gente, né, na hora que a gente precisava tomar banho, por exemplo, a gente acabou ficando um dia a mais sem tomar banho, mas na hora que tinha que tomar, a gente tinha que ir pra cidade e ir no banheiro público que tem lá, sabe? Então, assim, não é o melhor banheiro do mundo, tá longe de ser um banheiro legal, mas faz parte, né, do passeio, assim, a gente tava nessa vibe, então foi bem legal essa experiência, assim, você tinha que pagar, dava uns R$2 mais ou menos para ter o direito de ir lá tomar banho. Então, foi interessante. Bem diferente. Bem diferente, exótico. Não tem como a gente escolher o lugar mais bonito, porque todos os lugares que a gente foi lá são encantadores. Cada paisagem uma mais linda que a outra. Mas eu escolhi duas pra gente falar, que uma é a Laguna César, que eu me encantei com ela, ganhou meu coração. É uma lagoa que de tanto sal a gente não afunda. Então mesmo que a gente queira mergulhar, a gente não consegue, parece que tem uma pressão jogando a gente pra cima. E quando a gente chega lá, eles falam mesmo que a gente não pode mergulhar porque faz mal pra pele, principalmente a pele do rosto. Então é uma paisagem assim, de tirar o fôlego mesmo. Um outro lugar que a gente gostou muito foram as Lagunas Altiplânicas. Elas ficam relativamente distantes da cidade, deu mais ou menos 1h30, 2 horas de carro, e elas ficam a mais ou menos 4.000, 4.200 metros, então é muito alto. Lá você já sente muita altitude, né? Um lugar assim, você não consegue nem correr direito, você vai andar, você já fica ofegante. E é um lugar assim, parece um outro planeta. É uma paisagem muito diferente do que a gente está acostumado, assim, e só estando lá para você ter realmente ideia de como que é. A segunda parte da nossa viagem foi para Bolívia. Para lá, a gente não poderia ir com o carro que a gente tinha alugado. A gente tinha que fechar com uma agência credenciada para poder atravessar a fronteira, Chile e Bolívia. Então a gente fechou com uma agência e fomos num carro, nós dois, um guia e mais 4 turistas. E cada um deles era de um lugar, né, amor? Inclusive, assim, foi uma coisa bem legal, porque cada um falava uma língua. E bem interessante. Beach, beach. Yeah. Beach, beach. Close. No. Bitch. Beach. Yeah. And Yeah, how is it in Portuguese? Portuguese? Beach. Beach. How is it? I just told you. Nessa viagem, não só o Salar de Uyuni, que é encantador, mas toda a paisagem até lá, todo o caminho até lá, é tudo lindo, maravilhoso. E foi na Bolívia que a gente teve assim os maiores perrengues, né? Porque é totalmente diferente quando você cruza a fronteira, chega na Bolívia. A estrutura do lugar é muito mais precária, né? Então foi igual o banheiro que a gente tinha no Chile, era o lugar de dormir, a gente dormia num quarto com toda a galera da nossa excursão, então acabou criando um laço legal com todo mundo, mas não deixa de ser estranho. A gente, para ir no banheiro do hotel, a gente tinha que pagar, né, e pagar R$2 mais ou menos para poder usar o banheiro, para tomar banho, por ser um lugar muito remoto, não tem água. Então o banho é super controlado, o cara fica na porta do banheiro contando o teu tempo. 5 minutos. Você tem 5 minutos para tirar a roupa, toda aquela roupa de frio e tomar banho e sair, então tem que ser muito rápido. E tem os outros perrengues mais pro final da viagem também. E sem falar que não tinha celular, não tinha internet, nada. Então a gente ficou ali incomunicável até chegar na cidade de Uyuni, que tinha um pouquinho de contato, assim, a gente pôde mandar mensagem para os nossos pais para avisar que estava tudo bem e planejar a volta. O Salar de Uyuni
foi outro lugar que ganhou meu coração. Eu sempre tive o sonho de ir lá e a gente chegou lá bem de manhãzinha, o sol nem tinha nascido ainda. Nós vimos o nascer do sol lá e foi emocionante. Até chorei, né? Foi. Foi muito emocionante porque você não imagina aquela imensidão e Tudo branco. tudo branquinho. Nossa, eu fico sem palavras pra falar de lá. Mas foi um dos lugares mais incríveis que a gente já foi, né? Foi um dos mais bonitos, com certeza. Acho que o maior perrengue da nossa viagem foi quando a gente voltou para entrar no Chile, que simplesmente a gente não tinha como voltar. A gente ficou na fronteira, que é um lugar no meio do nada, não tem nada, e não tinha o nosso motorista mais. Então a gente ficou lá, o povo foi indo embora, estava cheio de gente que estava voltando, e o povo foi entrando nas vans e foram indo, e a gente foi ficando. E não tinha o nosso motorista, ninguém conhecia. A gente tinha fechado A gente tinha fechado com uma agência, mas eu acho que eles esqueceram da gente. Basicamente foi isso. E a gente foi ficando. Quando vê, tinha um micro-ônibus, que era o último. E aí eu simplesmente, como não tinha sinal de celular, não tinha nada, a gente simplesmente entrou no ônibus e ficou de cabeça baixa, fingindo que Porque não tinha nada. podia entrar ninguém que não fosse daquela excursão no ônibus. Sim. Então a gente entrou e fingiu que a gente era da excursão. Aí, no final deu certo, a gente conseguiu voltar com um atraso grande, mas a gente voltou e deu tudo certo. No último dia que a gente tinha tirado pra gente descansar, pra poder voltar sossegado, a gente viu que tinha nevado nas montanhas. Então, nós fomos atrás de alguma agência que pudesse levar a gente até o topo de algum vulcão. E aí que a gente encontrou uma agência e no outro dia, o último dia da nossa viagem, nós escalamos não. É um trekking, gente, foi um trekking até o topo do vulcão. Só que chegou lá em cima, que tem uma vista muito bonita. A gente não viu nada porque o tempo fechou muito e começou a ameaçar uma tempestade, até de raio mesmo. Nisso a gente fez uma foto super rápido lá em cima, não tem nada que dá pra ver na foto, tá tudo branco. E aí a gente desceu bem rápido, correndo, por conta do perigo de raio lá em cima. E tanto que dá pra ver um pouquinho de cabelo da Isabela que tava saindo do capacete ali, o cabelo dela tudo espetado da estática, sabe? Então realmente E o nosso guia nem olhava pra trás. ele apertou o passo Apertou o passo. por precaução mesmo. Então foi um perrengue pra encerrar a viagem com chave de ouro. Mas valeu a pena. Oh, Valeu muito a pena. E uma viagem incrível até agora, foi o melhor que a gente já fez. Viagem dos sonhos mesmo e vale a pena conhecer. vale a pena. Tipo, tem gente que fala, nossa, vocês são loucos de ficar num carro lá no meio e tal, mas a gente recomenda. Foi a melhor coisa que a gente já fez. Se a gente fosse voltar, a gente alugaria um carro de novo. A única dica seria pegar um carro um pouco maior, né? Que seria um 4x4, alguma coisa assim, que a gente conseguiria ir para alguns lugares que a nossa vanzinha, por ser muito pequena, ela não conseguia. Ela não tinha tração 4x4, então a gente teve alguns certos lugares assim, que a gente queria muito ir, mas não dava para ir no nosso carro. Mas a gente recomenda essa viagem. E é isso. Obrigado por ouvir a gente. Vamos voltar com a Bruna aí. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Não tem como não gostar de uma viagem dessas, né? Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários e nós vamos ficando por aqui. Até daqui 15 dias nesse mesmo horário. Valeu!
TV Resende Web. Apoio Centro Automotivo JKE, o mais completo da região. Maísa Freire, psicóloga, atendimento presencial e online. Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Alto Posto Vila Petro, nosso combustível te leva mais longe. Resende Net, internet por fibra ótica. Guerreiro Sucatas, ajudando a população e colaborando com o meio ambiente. Loja Daval, moda e acessórios. Z Comunicação Visual, criando ótimas impressões. Nova Noiva, a loja da Luísa.